Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Bom, tem a sua coluna no jornal O Globo de hoje, onde você fala sobre o pedágio caro que o Tarcísio de Freitas parece disposto a pagar para ter o apoio do Jair Bolsonaro. E um apoio que também, de outro lado, vai ficando cada vez mais tóxico, né, Vera? Vai ficando mais tóxico, mas do qual o governador não está disposto a abrir mão. Ele não está nem disposto a pagar para ver se ele tem, eu acho que tem, as pesquisas mostram que ele tem uma vida própria como candidato, sem se associar tanto ao Jair Bolsonaro, Sardenberg. Todo mundo com quem você conversa no entorno. Tá ruim a comunicação com a Vera. Vamos tentar ligar para ela para retomar essa comunicação. Ela tratando do tema de hoje da coluna dela no jornal O Globo, falando justamente sobre esse pedágio caro que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está disposto a pagar em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É o dilema do governador Tarcísio. Quer dizer, dilema não, é um trilema, digamos dizer, que sai candidato a governador, sai candidato à reeleição a governador, sai candidato independente, candidato do centrão à direita, e sai candidato com apoio do Bolsonaro. Já temos a Vera? Eu estou por aqui, Sardenberg. Eu estou no aeroporto de Brasília, por isso que a conexão é um pouco intermitente. Desculpa aos ouvintes. Então, por favor, continue, Vera. O que eu dizia é que o governador está disposto a pagar esse pedágio porque ele não se vê traindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acha que isso seria mais tóxico para ele junto ao eleitorado do que defender o Bolsonaro, mesmo quando ele é alvo de críticas da família Bolsonaro, como mostrou-se essa semana. Chegou a ser criticado pelo Eduardo Bolsonaro, mas ele segue adiante. Ele relevou todas as revelações da semana, acreditou tudo aquilo a brigas entre pai e filho, que ele disse que não estava nem entendendo porque que era divulgado, e segue adiante. E ele será candidato? Aí é a grande dúvida, né? E é uma dúvida que é reforçada por alguns aspectos. Primeiro, a popularidade do presidente Lula se recuperou um pouquinho. Ninguém sabe se isso é duradouro, se é suficiente para garantir a reeleição dele, mas assusta quem precisa renunciar a um cargo para ser candidato e que tem uma reeleição bastante tranquila pela frente, como mostra a pesquisa Quest divulgada hoje. Tarcísio venceria com facilidade o nome colocado na pesquisa como seu provável adversário, que eu não acho que nem tão provável assim, porque ele quer ser candidato ao governo, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na pesquisa, o Tarcísio aparece com 43% e o Alckmin com 21%. Então, é mais ali do que o dobro das intenções de voto. É um cenário que vai mudar muito ainda, ninguém sabe se ele será ou não candidato, ou quem será o candidato apoiado pelo Lula em São Paulo. Mas o que um aliado muito próximo do governador me disse ontem é o seguinte: olha, ele acorda candidato a presidente e vai dormir candidato ao governo, um sinal de como está ambivalente o Tarcísio nesse exato momento. É engraçado que é uma situação confortável a dele para a reeleição, até mais confortável que a de outros governadores que têm índices de aprovação melhor que o dele, governadores da direita que também querem ser candidatos a presidente, mas que estão no término do segundo mandato e que têm de fazer o sucessor. Eles vão bem de popularidade, mas têm uma certa dificuldade de fazer o sucessor. É o quadro mostrado pela Quest, por exemplo, em relação ao Ronaldo Caiado, em Goiás, e ao Ratinho Júnior, no Paraná. Os prováveis sucessores pontuam muito mal na pesquisa. O mesmo acontece também em Minas. O Romeu Zema, o vice-governador, que é um dos prováveis candidatos, que também é do Partido Novo, quase não pontua na pesquisa, que é liderada pelo senador Cleitinho. Então, esses já têm um total empenho para ser candidato, se dizem pré-candidatos,
mas tem situações complicadas nos seus quintais. E o Tarcísio, que não sabe se quer ser candidato, teria uma reeleição bastante tranquila pela frente. E a ideia, a gente estava conversando mais cedo aqui, e a ideia de que ele pode ser o candidato, essa ideia de que ele seja ser candidato independente do Centrão, você acha por enquanto uma ideia remota? O Tarcísio, você diz? Isso. Se ele for candidato hoje, o Centrão inteiro abraça ele, com fanfarra e felicidade. O problema dele é o Bolsonaro. Ele não quer correr o risco de ser o candidato do Centrão e o Bolsonaro lançar alguém da família dele. Nesse cenário, ele não se lança, ele prefere ir para a reeleição. Então é isso, ele optou por ficar abraçado ao Bolsonaro e pagar esse pedágio bastante caro, que é um pedágio que ainda inclui ele ficar fazendo esses favores para o Bolsonaro e falar com o ministro do Supremo, interceder na Câmara para o mandato do Eduardo não ser cassado, e também se comprometer com a ideia de anistia e indulto lá na frente. Então veja que é um pedágio, não é nem caro, é exorbitante. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Bom final de semana e até logo mais no Ponto Final. Combinado, até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Vera que está em Brasília colhendo as informações para o Ponto Final de hoje.